o Duende das Sombras. Ninguém na vila de Pedra Oca gostava de falar sobre a antiga casa no alto da colina. Ela permanecia ali há mais tempo do que qualquer família conseguia lembrar, com suas paredes enegrecidas pelo tempo, o telhado torto e as janelas que pareciam sempre escuras. Mesmo sob o sol do meio-dia, os moradores evitavam passar por perto, não por medo declarado, mas por um desconforto profundo, quase instintivo, como se o próprio corpo soubesse que aquele lugar não deveria ser perturbado. Havia histórias, sussurros passados, de geração em geração, sobre um ser antigo que habitava as sombras da casa, algo que observava, esperava e cobrava um preço alto de quem ousasse ignorar os avisos. Quando a família de Sofia chegou à vila, ninguém teve coragem de contar toda a verdade. Disseram apenas que a casa estava vazia há anos, que precisava de reparos e que o aluguel era baixo demais para ser recusado. O pai de Sofia, um homem prático e cético, riu das advertências vagas. A mãe, embora sentisse um aperto no peito ao cruzar o portão enferrujado pela primeira vez, decidiu ignorar aquela sensação, atribuindo tudo ao cansaço da viagem. Sofia, por sua vez, sentiu algo diferente, uma estranha familiaridade, como se a casa a reconhecesse. Desde a primeira noite, os sonhos de Sofia começaram a mudar. Ela sonhava com corredores intermináveis, onde as paredes se moviam lentamente, estreitando o espaço, enquanto risadas distantes ecoavam como se viessem de dentro de sua própria cabeça. Em alguns sonhos ela via pequenas pegadas surgindo no chão, feitas de algo escuro, quase como fumaça condensada. As pegadas sempre levavam a um canto sem luz, onde algo respirava baixo, esperando que ela se aproximasse. Ao acordar, o quarto parecia mais frio do que o normal, e a sensação de estar sendo observada permanecia por longos minutos. Com o passar dos dias, fenômenos estranhos começaram a se tornar parte da rotina. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas rangiam mesmo sem vento, e sombras se moviam nos cantos da casa, sempre rápidas demais para serem vistas diretamente. Os pais de Sofia tentavam manter a normalidade, mas também começaram a sentir o peso daquele lugar. O pai passou a ter crises de insônia, acordando suado no meio da noite, jurando ter ouvido uma risada infantil misturada a um rosnado baixo. A mãe, cada vez mais pálida, dizia sentir mãos geladas tocando seus cabelos enquanto rezava antes de dormir. Foi na terceira semana que Sofia encontrou algo no porão, entre caixas antigas e móveis cobertos por lençóis. Ela achou um pequeno caderno de capa de couro, com símbolos estranhos gravados na frente. As páginas estavam amareladas, escritas com uma caligrafia nervosa e irregular. Ali, alguém relatava acontecimentos ocorridos naquela casa há mais de 100 anos antes. Falava-se de guardião das sombras, um ser pequeno, antigo, nascido do medo humano e alimentado por segredos não confessados. O autor o chamava de o Duende das Sombras. Segundo o caderno, o duende não era apenas uma criatura sobrenatural, mas uma entidade vinculada à própria casa. Ele surgia onde a dor, a culpa e o medo se acumulavam por gerações. Quanto mais as pessoas escondiam seus segredos, mais forte ele se tornava. Ele se manifestava como uma figura pequena, de membros finos e retorcidos, olhos brilhando como carvões acesos no escuro e uma boca larga demais, sempre aberta em um sorriso cruel. Sua voz era descrita como um sussurro múltiplo, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Sofia começou a sentir a presença do duende mesmo acordada. À noite, quando as luzes se apagavam,
ela percebia a escuridão se tornando mais espessa, quase sólida. As sombras pareciam se esticar pelas paredes, se unindo umas às outras, formando contornos impossíveis. Em uma dessas noites, ela ouviu claramente seu nome sendo chamado, não com a voz de um estranho, mas com a voz de sua própria mãe. Ao abrir a porta do quarto, encontrou o corredor vazio, exceto por uma pequena silhueta agachada no final, que desapareceu assim que ela piscou. O duende começou a se comunicar com Sofia, não diretamente, mas através de pensamentos intrusivos, imagens perturbadoras e lembranças que não eram dela. Ela via cenas de antigos moradores sendo levados para a escuridão, arrastados pelas sombras, enquanto imploravam por misericórdia. Sentia o medo deles, a dor, o arrependimento. O duende queria que ela entendesse seu papel. A casa precisava de um novo vínculo, alguém que o alimentasse, alguém que permanecesse. Quando os pais de Sofia decidiram sair da casa por uma noite, após uma discussão violenta causada pelo estresse constante, Sofia ficou sozinha. Foi nessa noite que o duende se revelou completamente. Ele surgiu do canto mais escuro do quarto, como se tivesse sido moldado pelas sombras. Sua pele parecia feita de fumaça sólida, e suas garras arranhavam o chão sem produzir som. Seus olhos fixaram-se em Sofia com uma fome antiga, paciente. Ele falou, disse que sempre estivera ali, esperando alguém que pudesse guiá-lo sem enlouquecer imediatamente. Disse que a casa precisava de guardiões, de vozes, de almas para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e aquilo que habita no escuro. Disse que Sofia era especial porque não fugia das sombras, ela as compreendia. Sofia tentou resistir, mas quanto mais lutava, mais a casa parecia se fechar ao seu redor. As paredes se aproximavam, o teto parecia mais baixo, o ar mais pesado. O duende tocou sua testa, e naquele instante ela sentiu tudo, cada morte, cada grito abafado, cada segredo enterrado naquele lugar. Ela gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. Quando os pais voltaram, encontraram a casa em completo silêncio. Sofia havia desaparecido. Não havia sinais de luta, nem portas abertas. Apenas o caderno no chão do porão, agora com uma nova página escrita, descrevendo os acontecimentos daquela noite com detalhes impossíveis de serem conhecidos por outra pessoa. Com o tempo, os moradores da vila começaram a notar mudanças. As sombras pareciam mais densas, mais atentas. Crianças relatavam ouvir risadas vindas de lugares escuros. Pessoas desapareciam sem deixar rastros. A casa, agora novamente vazia, parecia mais viva do que nunca. O que ninguém sabe é que Sofia ainda está lá. Ela se tornou parte do duende, uma consciência aprisionada nas sombras, observando cada novo visitante, sentindo o medo deles crescer. Às vezes, quando alguém entra na casa, ouve uma voz suave tentando avisar, tentando afastar, mas já é tarde demais. O duende das sombras nunca deixa suas presas escaparem completamente. E enquanto você escuta esta história, talvez esteja se perguntando se é apenas uma lenda, mas repare bem ao seu redor. Observe as sombras do seu quarto. Elas estão paradas ou estão se movendo lentamente? Porque o duende das sombras não pertence apenas àquela casa. Ele vive onde há medo, silêncio e segredos não ditos. Se você sentiu um arrepio agora, se teve a sensação de não estar completamente sozinho enquanto ouvia essa história, então ela já começou a agir
em você. Aqui nos Arquivos Malditos, nós não contamos apenas histórias. Nós desenterramos relatos esquecidos, lendas proibidas e mistérios que muitos preferem ignorar. Se inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade. Porque algumas histórias não querem ser esquecidas, elas querem ser ouvidas. E quanto mais pessoas escutam, mais próximas elas chegam. Durma com a luz acesa esta noite. Observe as sombras e lembre-se, se algo te observar no escuro, talvez não seja imaginação.